fundamentos das vibrações mecânicas, seguindo aquilo que está colocado no livro do Hall, de vibrações mecânicas, né? Eu preparei, então, aqui uma apresentação para vocês para dar uma introdução, então, a esse tópico, né? A importância da vibração no mundo de hoje, né? Praticamente em tudo que nós enxergamos ou presenciamos, de alguma forma nós temos a vibração mecânica. Seja ela na forma de um deslocamento com alta frequência ou um deslocamento com baixa frequência, tá? A gente ouve porque o nosso tímpano vibra, né? Se não tivesse a vibração do tímpano, não ouviríamos nada, tá? O tempo da humanidade, né? Olha só como é que é. O tempo, ele gerou essa característica na gente, né? Ter um tímpano que vibra para podermos escutar. Ele se adaptou a essa exigência do planeta Terra, né? A respiração está associada à vibração do pulmão, com uma certa frequência, né? Nós realizamos o bombeamento ou a compressão do ar, né? Usamos esse meio para poder trazer o oxigênio para dentro do corpo, né? O próprio coração também envolve vibração, né? O andar, né, envolve o movimento oscilatório das pernas e dos braços e do corpo, né? Tudo que praticamente que nós convivemos, de uma certa forma, tem por trás a vibração, né? A vibração, se nós olharmos um pouquinho para a história, tudo inicia, né, a observação do mundo, né, a observação filosófica das coisas, né, ela inicia lá atrás, né, com Pitágoras, né, com suas observações sobre as coisas, né, e a que a gente aplica hoje, né, começa, né, a ter um enfoque um pouco mais científico, lá a partir de Coulomb. Veja que todos os nomes que vocês já visualizaram em física, eles aparecem, né, como pesquisadores e como pessoas importantes na nossa área. Coulomb, né, Newton, né, também teve grande desenvolvimento para a área de vibrações. O Fourier, né, porque ele tem uma transformada... Não, desculpe, as aplicações matemáticas de Fourier permitem fazer análise de vibração. O Bernoulli, né, que foi um cara que trabalhou muito, a gente enxerga muito ele lá na mecânica dos fluidos, né, mas as pesquisas, né, e contribuições dele também estão ligadas muito a vibrações. Lagrange, né, os métodos de Lagrange, Rayleigh, né, isso aqui... Até aqui vem mais ou menos aí por volta de 1900, a gente chega aqui mais ou menos em 1900, né, com essas incríveis cabeças, mentes pensando, né, e mais ou menos aqui, até mais ou menos 1974, o Timoshenko, né, a gente tem aí o nome dele muito ligado com a Resistência dos Materiais, né? Aquele livro, aquele autor do livro de Resistência dos Materiais, o Timoshenko, né? Então, até aqui, né, aqui mais ou menos em 1974, né, esses estudiosos geraram uma grande contribuição em termos de teorias, né, para que a gente possa trabalhar nos modelos matemáticos de sistemas mecânicos, né, fazer a modelagem, principalmente fazer a modelagem de uma máquina, né, baseada no sistema massa-mola-amortecimento, né, e criar uma equação, né, uma equação diferencial, né, que permita descrever o movimento do sistema, né, ao longo do tempo, né? Então, qual é o deslocamento, a vibração do sistema ao longo do tempo? Tá? Então, a gente vai agora estudar um pouquinho dessas contribuições dele para a gente poder elaborar um sisteminha mecânico geralmente formada por massa, né, por uma mola, né, e por um amortecimento, né, para a gente poder, a partir da dinâmica desse sistema,
entender qual que é o comportamento vibratório dele. Então, todos esses sujeitos aqui, né, essas mentes, cérebros aqui, né, contribuíram para nós, para a gente poder chegar a esse sistema aqui. Ó. Um sistema formado por uma massa mola e amortecimento, né? Que aqui a gente geralmente trabalha com massa K e C, mas é uma massa equivalente, uma constante elástica equivalente e um C equivalente, uma constante de amortecimento equivalente, tá? Para poder, então, estudar o movimento das nossas máquinas, tá? E aí identificar frequências naturais, né? Problemas, como vai ser a vibração, se a vibração vai causar ressonância no sistema ou não vai causar ressonância a partir de um certo impulso, né? E aí a gente trabalha em cima disso. Então, essa é a contribuição de todas essas pessoas para que nós possamos hoje aplicar isso, tá? E vejo que eles começaram lá numa época, né, em que tudo era difícil, né? Hoje a gente já tem computadores que resolvem os modelos matemáticos para a gente, né? Mas na época deles nada disso existia, né? Então lá era muito mais difícil do que hoje fazer esse trabalho, né? E nem tinham teorias que explicavam isso, tá? E agora a gente vai estar usando então essas teorias para os nossos trabalhos, tá? Então hoje a maioria das investigações relacionadas à vibração mecânica em engenharia mecânica está ligado com o projeto de máquinas, tá? Principalmente, né, identificar frequências, amortecimentos, frequências naturais, né, deslocamentos, entender como a máquina vai se comportar frente a uma vibração externa que possa acontecer. E geralmente está associada com o projeto de máquinas, com as fundações dos equipamentos, né? Hoje os equipamentos têm fundações, bases de concreto, né, que ajudam a aumentar a frequência do sistema, né, ajudam a modificar a frequência do sistema, né, então muita coisa está ligada com fundações das máquinas, né, com as estruturas de máquinas e estruturas metálicas, né, com máquinas que têm um desempenho muito alto, por exemplo, as turbinas a vapor, a gás, né, turbinas a gás, né, a vapor, elas hoje trabalham com rotações enormes, então o controle dessa vibração, os sistemas de controle são importantes para poder manter, né, a vibração num patamar que não prejudique o desenvolvimento da máquina, tá? E aí, então, trabalhamos em cima disso, né? Geralmente, a gente procura eliminar a vibração dos sistemas, tá? A gente procura sempre eliminar a vibração do sistema, mas há situações em que a gente usa a vibração para, por exemplo, aqui, transporte de peças. A gente tem aquelas esteiras vibratórias, né, que utilizam a vibração para movimentar cereais, movimentar algum produto que esteja sobre ela, tá? E todas elas têm, né, uma aplicação das leis que foram desenvolvidas até então, tá? Mas principalmente o principal estudo da vibração é controlar a vibração. O controle de vibrações é o elemento mais importante que vai estar sendo trabalhado aqui na nossa disciplina, tá? Bom, a vibração também, né, causa em máquinas, né, se a gente tem vibrações excessivas em máquinas, né, essa vibração ela acaba causando fadiga, né, ela aumenta o processo de falha por fadiga, ela provoca desgastes em rolamentos, ela acaba afrouxando porcas e parafusos, né, e aí as máquinas acabam perdendo um desses parafusos e ocorre uma falha devido à perda do afrouxamento dessas peças. No caso de usinagem, provoca um mau acabamento superficial e, geralmente, vibração tem ruído excessivo. Geralmente, a vibração é alta frequência, né, e ela causa aquele ruído, né, excessivo que a gente acaba não gostando, tá? Na minha casa aqui tem num prédio aqui um ventilador, um exaustor, né,
que de madrugada aquele exaustor tá 24 horas ligado, não sei porquê, né? E madrugada, então, o ruído daquele ventilador, daquele exaustor, é incrível. E ainda ele está desbalanceado, ainda bate, né? Está mais ou menos a uns 100 metros da minha casa, né? Ainda ele está desbalanceado e ele ainda bate, né? O rotor bate na estrutura externa de tempos em tempos, né? Por causa do desbalanceamento. E isso incomoda todo mundo, né? Então, o nosso objetivo, né? Dentro de vibrações é sempre fazer o estudo e sempre eliminar essa vibração, né? Que está por aí, tá? Ok? Tá? A vibração pode ser usada também em favor, né, como eu falei antes, né, as teias transportadoras, peneiras, né, os compactadores lá, né, a motoca de baiano, né, que trabalha compactando o solo das estradas, né, os massageadores e toda a sua linha de produtos de massagem aí que a gente tem que trabalhar com vibrações e um monte de outros elementos, né, que também provocam vibração. Né? A gente usa em vibração em favor da saúde, né? Geralmente em favor do uso, né? Para um uso apropriado, né? Aqui a gente procura sempre eliminar a vibração em máquinas, né? E o nosso trabalho, como eu falei, é geralmente eliminar ou minimizar o efeito da vibração. Mas tem outros, né, outras áreas do conhecimento que usam a vibração, né, para poder fazer alguma coisa, um serviço para o ser humano. Por exemplo, aquelas esteiras vibratórias, né, para emagrecimento, né, que o pessoal tem nas academias ou compra, né, na internet, né. Vocês viram que aquelas coisas meio que parou tudo aquilo lá, né? Gente, aquilo lá é um problema para a saúde, né? O cara sobe em cima de uma mesinha e ela vibra, né? E aí emagrece a pessoa, né? Aquilo lá, na realidade, é um problema para a pessoa, né? Veja, na engenharia nós trabalhamos com tudo para eliminar a vibração e tem algum sujeito lá, né, de uma outra área que cria uma máquina que faz vibração para tirar, né, o peso das pessoas. Vibração geralmente só causa problemas, tá? Dificilmente, né? Há uns 5, 6 anos atrás, 7, aquelas maquininhas de vibração estavam no mercado explodindo, para todo mundo comprando, né? Hoje ninguém mais tem mais ou menos isso aí, tudo já sumiu. Por quê? Porque o mercado viu que aquilo lá não servia para nada, né? E aí, então, né, deixou de utilizar essas coisas, eram prejudiciais, tá? Mas existe, né? E a gente tem que poder pensar e indagar sobre essas coisas e, cara, isso aqui não é bom, né? Não faça isso, não use isso, tá? Mas, então, para eliminar essas vibrações, né, nas máquinas, equipamentos e sistemas, e eliminar essa vibração da máquina e do ser humano, né, aí existem situações que envolvem o projeto de isolamento de vibrações, né? Então, os últimos capítulos que nós vamos estar trabalhando, capítulo 9, 10, aí do HAL, 8, 9 e 10, eles são capítulos que envolvem o isolamento da vibração. A gente conhece qual é a frequência de vibração, a gente conhece, né, a dinâmica da máquina e do equipamento, e vai, então, a gente conhece a frequência natural e vai trabalhar em cima da questão da absorção de vibração, do amortecimento da máquina, filtros e também identificar modos de vibração da máquina, tá? Às vezes, quando uma máquina oscila, tem uma frequência muito grande, né, tem máquinas que internamente ela tem lá uma massinha, bem assim, ó, internamente, né, ela tem lá dentro da máquina uma massinha, uma massa e ela tem uma massa dentro da máquina, né, ela tem uma massa, uma mola e um amortecimento, né, que transformam a máquina num sistema com 2 graus de liberdade, e essa massinha fica vibrando no interior da máquina e eliminando a vibração externa, ou minimizando, diminuindo ela, tá? Quando a máquina, digamos assim, aqui com 1 grau de liberdade, né, quando a máquina vai para cima, a massinha vai para baixo, né? E aí, então, os efeitos da vibração são diminuídos, tá? Tem como nós calcularmos qual deve ser essa massa, qual deve ser esse C e esse K,
para poder minimizar essa vibração do equipamento, tá? Então, geralmente, o objetivo da engenharia é chegar nesse nível de entendimento, tá? Vibração, então, é qualquer movimento que se repita após um intervalo de tempo, tá? Então, a vibração é isso. Qualquer movimento, então, que se repita depois de um certo tempo, tá? Ao longo do tempo, então, ó, ao longo do tempo, né? Nós temos aqui uma amplitude de deslocamento, aqui x, por exemplo, né? X e tempo, né? Tudo que se repete ao longo do tempo é uma vibração, tá? Ou oscilação, tá? Geralmente a gente usa o termo vibração para alta frequência e oscilação quando a frequência é mais baixa, tá? Então, o balançar de um pêndulo, o dedilhar de uma corda de violão, tudo isso é vibração, né? Tudo isso é vibração mecânica, tá? E a vibração mecânica, ela opera geralmente por dois meios, né? As partes elementares, né? Geralmente, algum sistema tem energia potencial, tá? A gente tem sempre disponível uma certa energia potencial e a energia potencial é transformada em energia cinética. De alguma forma, ela se transforma em energia cinética. Essa energia cinética se transforma novamente em energia potencial. Há uma transferência nos sistemas vibratórios, há uma transferência, né, sempre de energia potencial, né, mola ou elasticidade, em energia de movimento, massa ou inércia. Sempre há essa transformação de energia, tá? Então, a potencial armazenada numa mola, ela se transforma em energia de movimento. A energia de movimento se transforma em energia potencial, né? E isso que provoca, então, a vibração do nosso sistema, tá? Então, sempre há essa transformação de uma forma de energia em outra, tá? Isso, então, caracteriza o sistema vibratório. Transformação de energia potencial em cinética em potencial e vice-versa. E aí ocorre a oscilação, tá? E aí, muitas vezes, né? Muitas vezes, tá? Essa energia é dissipada por um outro elemento, tá? Então, por exemplo, a cada ciclo de transformação de energia, a cada ciclo, né, a perda dessa energia para o meio. Por exemplo, uma corda de violão. Você dedilha a corda do violão, ela começa a vibrar. E, posteriormente, a um ponto que a oscilação cessa, tá? Essa oscilação cessa porque a energia da vibração da corda foi perdido na transformação de ruído, né? Foi transformado em movimentação do ar que fez ruído. A movimentação do ar da corda se transformou num som, né, que a gente acaba escutando. Então, existe perdas no sistema, né? E essas perdas, então, essa dissipação de energia, em cada ciclo, né, é o que nós chamamos de amortecimento, tá? Então, o amortecimento é a dissipação de energia que acontece em cada ciclo. Por exemplo, na corda de violão, o ar é o elemento que provoca o amortecimento. O movimento do ar, ele provoca o amortecimento, né? E, como consequência, a diminuição, então, né, da amplitude de vibração, até que, em um certo ponto, ela cessa, certo? Então, a amplitude e tempo, né, cessa a amplitude de vibração, ou diminui, tá? Então, o amortecimento é o elemento que faz a dissipação de energia. Então, eu tenho a energia potencial armazenada, transformo em energia cinética, mas o amortecimento me liberou um pouquinho da energia na forma de calor ou de som, tá? Essa energia cinética se transforma em potencial. Parte dessa energia se dissipa novamente na forma de calor ou som, e assim sucessivamente. E muitas vezes, para nós termos um sistema vibratório, muitas vezes energia deve ser introduzida para poder manter o regime permanente, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, numa corda, no caso aqui não no violão, né? Mas se eu quisesse manter uma vibração sempre
com a mesma intensidade e frequência, né, eu teria que estar introduzindo nessa vibração energia, né, para manter ele sempre no regime permanente, com a mesma intensidade, tá? E aí, então, pode ser uma força, né, pode ser um deslocamento provocado por alguma coisa que gera, mantém, né, o sistema vibrando nessa frequência ou no regime permanente, tá? Lembram do que é um regime permanente e regime transitório, né? Geralmente, num sistema mecânico e elétrico, se nós olharmos ao longo do tempo, né, vou colocar aqui, deslocamento e tempo, tá? Se a gente der num sistema um certo impulso, né, se a gente pegar, por exemplo, um sistema e tirar ele do equilíbrio, inicialmente o sistema se comporta assim, ó. Ele dá uns picos altos, diminui e depois ele mais ou menos se mantém constante, né? A vibração mais ou menos se mantém constante. Até um certo ponto dessa transição, né, da mudança do equilíbrio até um certo ponto, isso aqui é o regime transiente. Regime transiente. Há uma modificação transiente, tá? Até aqui eu tenho um regime transiente. E depois desse regime, quando as oscilações se mantêm constante, né, isso aqui é o regime permanente. Regime permanente, tá? Então, só para lembrar vocês, permanente, tá? Regime permanente e transitório. Transiente, transitório ou transiente ou regime permanente, tá? Então, o regime permanente acontece depois de um certo tempo de desequilíbrio. Esse tempo, dependendo do sistema, pode ser alguns microsegundos, né? 0,5 segundos, né? No caso de uma balança, né? No caso de uma balança, bem típico de uma balança, tá? Quando você coloca na plataforma da balança, né? Você coloca a massa na plataforma da balança, você coloca a massa aqui em cima, inicialmente a balança se comporta nesse regime transiente, tá? E aí ela não dá indicação nenhuma. Quando a balança, quando se equilibram as vibrações na balança, tá? Aí ela dá a indicação da medida. No caso de uma balança digital, quando ela está no regime permanente, a balança fornece, então, lá no display dela, a indicação do peso do objeto, tá? Mas a balança é o caso típico, que tem um regime transiente e um regime permanente. A medição da balança é feita em cima do regime permanente, tá? Que dura pouquíssimos segundos, 1 segundo, 0,5 segundos, né? Coisa rápida. A dinâmica é bem intensa, tá? Ok? Bom, então aqui, ó, transformação, o pêndulo. O pêndulo é um sistema vibratório, né? Se não tivesse o ar, né, vamos pensar sempre na ausência do ar. Esse pêndulo está lá na nave espacial, né? Está fora da... Não, na nave espacial não pode ser porque ela está em giro com a Terra. Mas ela está isenta do ar. Não tem ar ao seu redor. Ela está isolada do ar, tá? Então, se nós observarmos o pêndulo, né, quando nós adicionamos uma energia potencial, aqui está o ponto de equilíbrio dele, ó. Esse é o ponto de equilíbrio, tá? Se eu pegar esse pêndulo e levar ele para esta posição, eu adicionei uma altura a ele, ó. Essa altura aqui, ó, H. Se eu coloquei uma massa numa altura H, eu coloquei energia nessa máquina, energia potencial, né? Eu tenho energia potencial. A água de uma represa é energia potencial, né? Quando eu solto o pêndulo, esse pêndulo, então, transforma essa energia potencial aqui da altura, né, pela gravidade, ela transforma a energia potencial em velocidade. E quando eu solto o pêndulo, quando esse pêndulo passa por aqui, ele tem a máxima energia de velocidade. E essa máxima energia de velocidade vai se desgastando, e faz com que ele chegue novamente a essa posição aqui, ó, novamente de energia potencial, tá? Então, o pêndulo é o caso bem típico, né, de transformação sempre de energia cinética em energia potencial, né? Tá aí, então, ó, deixa eu apagar aqui que ficou, não me lembrei que tinha animação aí. A transformação, então, dessas duas energias, ó, tá? Então, na posição 1, nós temos
colocar uma outra cor aqui, ó. Na posição 1, nós temos energia potencial, ó, massa vezes gravidade vezes altura, velocidade 0 e energia cinética 0. Quando eu solto o pêndulo, né, ele se desloca, então, e essa energia potencial, mgl, mg altura, é transformada em energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E, posteriormente, então, aqui a velocidade vai ser máxima, nesse ponto aqui, máxima energia cinética. E depois, então, essa energia cinética vai se desgastando, vai sendo perdida para a energia potencial. Eu vou transformando a energia cinética em energia potencial, e o pêndulo chega novamente na mesma altura de antes, né, se não tiver o ar, né, se não tiver amortecimento, ele chega na mesma altura de antes, para adquirir velocidade 0, energia cinética 0, e energia potencial, mgl. É o caso típico, então, de transformação de uma energia em outra, tá? Ok? É o pêndulo simples, então, tá? Bom, então, vocês já sabem que o sistema vibratório transforma uma energia na outra, sempre, tá? Transformação de energia potencial em cinética, tá? O que mais? Graus de liberdade de um sistema, tá? O número de graus de liberdade é um número, grau de liberdade é um número mínimo de coordenadas independentes requeridas para determinar completamente as posições de todas as partes de um sistema a qualquer instante. Número de coordenadas. Para me identificar as posições do sistema, eu vou ter as coordenadas. E aí aparecem os graus de liberdade, tá? Então, aqui, ó, para mim poder, para você ter uma ideia, para mim poder representar a posição do pêndulo simples, para poder representar a posição dele, eu preciso apenas de uma coordenada, ó, que é a coordenada θ, deslocamento angular. Então, se eu preciso somente de uma coordenada, ele tem somente 1 grau de liberdade. Então, o grau de liberdade é o número de coordenadas que eu preciso para identificar a posição daquele objeto no meio, tá? Então, ó, tá aí a posição. O pêndulo, eu preciso somente do deslocamento angular da corda para poder representar a posição que ele está aqui agora, tá? Se eu representar por x e y, né, não são 2 coordenadas, né? É um ponto. Né, continua sendo apenas uma posição, o θ é uma só, tá? Somente o ângulo θ pode me dar isso aqui. Em função do ângulo θ, eu posso calcular o x e o y, tá? Mas é apenas uma posição, tá? Ok? Então, é um sisteminha, o pêndulo simples é um sisteminha com 1 grau de liberdade, tá? Agora, se eu tivesse isso aqui, ó, né? Se eu tivesse deixa eu colocar aqui. Se eu tivesse um pêndulo, assim, um pêndulo aqui, uma corda e mais uma corda aqui com outro massa aqui, ó. Isso aqui já seria um sistema com 2 graus de liberdade, né? Eu vou precisar da posição. Para mim saber a posição desta massa aqui, ó, né, no tempo, eu preciso saber essa coordenada θ1 e preciso também saber, por exemplo, essa coordenada θ2. Então, eu preciso de 2 coordenadas. Então, isso já é um sisteminha com 2 graus de liberdade, tá? Outros sistemas com graus de liberdade maior, né? Por exemplo, aqui, ó, um sistema massa-mola, que eu tenho 2 massas, é quase a mesma coisa que o pêndulo aí que eu coloquei antes, né? Tem 2 massas e 2 molas, né? Então, para mim saber as coordenadas do sistema, eu pego aqui, né? Eu preciso saber a posição da massa 1 e a posição da massa 2 em relação à linha de equilíbrio para poder representar o sistema. 2 graus de liberdade, então, tá? Esse sisteminha aqui, ó, por exemplo, o rotor de um rebolo, por exemplo, né? Ó, para poder identificar a dinâmica do sistema, eu tenho uma inércia 1 e uma inércia 2, né? Então, para mim saber a posição dessas inércias, né, ao longo do tempo, eu preciso saber da posição de equilíbrio a esse deslocamento θ1 e também o θ2 aqui, ó. Então, eu preciso de 2 coordenadas para representar o deslocamento, 2 graus de liberdade. O sisteminha aqui, ó, massa e pêndulo, né? Então, ó,
para mim representar a posição dessa aqui, ó, dessa massa aqui, né, eu preciso saber a posição X, ocupada pela massa 1 aqui, né, e a posição θ ocupada pela massa do pêndulo, tá? Aí, então, eu tenho qual é a posição x e y do meu sistema. 2 graus de liberdade, ó, este e este, para representar a posição da massa. E assim vai, tem sisteminhas que tem muito mais graus de liberdade, né? À medida que a gente vai complexando as coisas, né? Um rotor de uma máquina, né? Um modelo matemático com vários graus de liberdade, com várias massas de amortecimento, né? Todos esses sisteminhas, ó, para representar o sistema aqui J1, J2, J3, eu preciso de 3 coordenadas, né? Aqui um pêndulo, ó, vários pêndulos na sequência, ó, eu preciso de 3 coordenadas também, ó, e assim vai. Então, tudo isso vai aumentando os graus de liberdade e vai aumentando a complexidade do modelo matemático e, principalmente, a complexidade da solução do problema matemático. A solução do problema matemático, né, é o seguinte, ó, eu preciso, disso aqui sai um modelo matemático, né, do sistema de 1, 2 ou 3 graus de liberdade ou mais, modelo matemático, e a partir desse modelo matemático, para a gente interpretar essa vibração, a gente faz gráficos, tá? Então, como é que vai ser o gráfico, né, dessa frequência? Né? Então, eu preciso ter um modelo matemático para simular essa dinâmica e observar qual que é o deslocamento em função do tempo, ou então a velocidade ao longo do tempo, né? Ou então a aceleração do meu objeto, né, em termos de tempo. Tá? Então, eu preciso da equação matemática. Vibração, o objetivo de vibração é preciso conhecer o modelo matemático. Tá? Tudo está focado nesse aspecto aí. Tá? E a vibração, então, pode ser de diversas maneiras. Pode ser livre ou forçada, amortecida e não amortecida, né? Linear e não linear, determinística ou aleatória, ou livre e forçada. O que são essas vibrações? Tá? A gente, quando vai começar o estudo de vibrações, a gente geralmente começa com o modelinho mais simples que tem, vibração livre. Na próxima aula, eu vou começar com vocês com a vibração livre. Para entender todo o processo, para nós chegarmos na vibração amortecida e forçada. Tá? Ok? Então, aqui, quando nós chegarmos aqui, vocês vão ver que a complexidade da análise é maior. Tá? Mas a gente começa sempre com uma vibração livre. Vibração livre. Eu tenho um sistema massa e mola. Massa e mola. Ele está nessa posição aqui, ó, ele está em equilíbrio estático. Existe uma linha de equilíbrio estático. Equilíbrio estático. Ele está paradinho ali em cima da mesa. Tá? Não tem atrito. Tá? Vem uma pessoa e pega e puxa essa massinha com deslocamento, ela faz um deslocamento, né, no tempo e solta. Quando eu faço o deslocamento, eu pego essa massa e adiciono energia potencial, porque a mola se deforma. Eu adiciono energia potencial e solto. O que vai acontecer com essa massa? Ela vai vibrar, né, mais ou menos dessa forma aqui, da linha de equilíbrio estático, ela vai sofrer, né, uma vibração e vai ficar vibrando eternamente, como não tem amortecimento, dessa forma aqui, até esse deslocamento aqui. Aqui vai ser o tempo e aqui o deslocamento, então, deslocamento X. Ela vai ficar vibrando ao longo do tempo, tá? Então, é o caso mais simples, né? Vai chegar num sistema de vibração harmônica, né? A gente vai ver que é mais simples. Ou ela pode ser forçada. Além do deslocamento, é o caso 2 aqui, ó, imagine que, além desse deslocamento, o sistema tenha uma aplicação de força externa. A todo momento, tem uma aplicação de força externa segundo uma frequência diferente da frequência natural do sistema. Nossa, daí a onda vai ser uma coisa assim, ó. Essa onda aqui, a que eu coloquei aqui em azul, ela vai ter uma complexidade diferente. De repente vai ser alguma coisa assim, ó.
Vai ter, além daquela vibração, vai ter uma vibração diferente, nem sei mais como é que vai ser, né? Mas talvez ela vai começar a vibrar, né? Com outras formas, né? E somando essa vibração forçada aqui, a frequência dessa vibração forçada, tá? Então, o sisteminha aqui, no caso forçado, vai ter uma resposta no tempo diferente, tá? Mas existe força. Pode ser amortecida e não amortecida. O não amortecida é o caso ideal, né? É o caso utópico, né? Na prática, não existe a vibração não amortecida, né? Tudo tem perdas de energia, então, por mais que a gente não queira, a gente procura não gerar, muitas vezes, um amortecimento, mas ele acontece. O ar, a película de óleo, o atrito, né, cada um deles vai acabar amortecendo o movimento e ele cessa em algum momento. Tá? Então, isso aqui é um caso utópico, gente. É só para estudo, né? Digamos assim. Isso aqui só visa o estudo. É um caso utópico, não existe, né? Mas a gente vai estudar ele para poder entender como é que funciona o amortecimento, tá? Então, ela pode ser livre, não amortecida, livre, né? Não amortecida, e livre, amortecida. Aplicamos um amortecedor. Esse amortecedor pode ser, então, o ar, pode ser o atrito, né? Pode ser uma deformação plástica do material, tudo tem amortecimento na prática, tá? E pode ser também linear e não linear, tá? O sistema vibratório, se esses componentes trabalharem dentro da faixa linear, né? Eles vão ser vibração linear. Mas se eles não se comportarem dentro da parte linear, vai ser uma vibração não linear, né? Tem um comportamento não linear. O comportamento linear é que o deslocamento é proporcional à deformação, né? Agora, se for não linear, né, já tem um comportamento que não é uma linha reta. A gente vai estudar principalmente aqui, totalmente sistemas lineares, mas nem sempre eles são, né, adequados. Por exemplo, numa mola, se nós olharmos os materiais, eles têm o comportamento elástico, depois vem a plástica e a ruptura do material lá, né? Tensão, sigma e deformação, tá? Se nós operarmos com as tensões dentro desse nível linear do material, ele vai ter um comportamento linear. Agora, se eu trabalhar com forças que geram uma mola a trabalhar no regime elástico, por exemplo, se a tensão na mola chega a esse patamar, eu já não tenho mais um comportamento linear. É um comportamento não linear. A gente não tem mais como prever muito bem essas coisas, tá? A mesma coisa a massa. Se a massa é constante, é um comportamento linear, né? Agora, imagina como é que eu vou modelar um foguete, né? A maior massa do foguete é combustível. Enquanto o foguete está subindo, o combustível, a massa está mudando, né? Ela está diminuindo, né? Então, o comportamento dinâmico de um foguete vai ser não linear com relação à massa, porque a massa está sendo variável à medida que o foguete sobe, né? Vejam, então também já não é linear. Também quando o foguete sobe, inicialmente ele está em contato com o ar atmosférico mais denso, eu tenho um C, um amortecimento. Agora, à medida que o ar vai ficando mais rarefeito, o C vai mudando também, né? Então, já esses sistemas têm um comportamento não linear. Aqui embaixo, né, dá para dizer que quase tudo é linear, né? Vamos pensar assim, né? Se não existem as variações, tudo é linear. Mas a mudança de combustível do equipamento pode transformar o sistema em não linear, tá? Pode ser determinística ou aleatória. Isso está associado com a força de trabalho, né? Quando a força de trabalho é contida, por exemplo, essa força de trabalho aqui, ó, quando eu aplico uma força que sempre é a mesma ao longo do tempo, ela é chamada de determinística. Eu conheço exatamente a intensidade da força, aqui, força ao longo do tempo, né?
Eu conheço a intensidade da força e conheço a frequência, elas não mudam. Então, isso vai causar uma vibração no equipamento também determinística. Ela vai ter um patamar mais ou menos assim, se modifica um pouquinho em função das frequências do sistema, né? Mas vai ter um comportamento também determinístico. Ó. Pode ver que isso aqui não muda. Ó. Ó, a frequência aqui amortecida ou não amortecida não muda. Também não muda os picos aqui, ó, né? Então, quando a força é conhecida, determinística. Ou quando a força não é conhecida, por exemplo, a ação do vento, ela é aleatória, né? Eu não conheço o vento. Um terremoto é aleatório, eu não sei qual que é, como se comporta a frequência de um terremoto. Então, quando essa vibração chega na máquina, ela vai causar uma vibração desconhecida, aleatória. Tá? Vejam, olha aqui o comportamento dela. Né? Totalmente não é constante, não é determinístico, né? Que acontece a mesma coisa sempre. É aleatório. Então, vai para um comportamento aleatório do sistema. Isso aqui é difícil de fazer, tá, pessoal? Tá? Isso aqui já é difícil. Mas, se nós tivermos o modelo matemático do sistema, né, a equação matemática do sistema, eu posso entrar num simulador, por exemplo, o MATLAB, né, ou o Scilab, ou mesmo o Excel, né, com um pouco mais de dificuldade, eu posso entrar com essa vibração aqui aleatória, né, somar essa vibração com a dinâmica do sistema e calcular, prever o comportamento desse sistema ao longo do tempo. Mas eu tenho que gerar uma onda aleatória, né? Que já então, se eu conheço, já não é mais aleatória, né? Já é determinística, então, né? Mas enfim, dá para fazer, tá? E aí então vem os objetivos da nossa aula, pessoal, tá? A nossa disciplina de vibrações, né? O sistema vibratório, ele se comporta dessa forma. Sempre nós vamos ter o nosso equipamento, o nosso sistema formado por uma massa, vou colocar aqui, ó, máxima equivalente, uma constante elástica equivalente e um C equivalente, que pode ter 1 grau de liberdade, pode ter 2 graus de liberdade, tá? Ou mais, tá? Então, essa máquina, ao longo do tempo, veja que o tempo é o elemento, né, que nós estamos trabalhando. Ao longo do tempo, essa máquina pode sofrer excitações de entrada, vibrações de entrada, deslocamentos de entrada, tá? Perturbações de entrada, tá? E essas perturbações, elas vão provocar um certo movimento no sistema. Então, imagine que eu tenha aqui uma perturbação externa dessa magnitude. Quando ela entra nesse sistema que tem uma certa frequência natural, o sistema começa a se deslocar de forma diferente, né? Tem um deslocamento de forma diferente. Então, essa excitação de entrada, essa perturbação, vai provocar uma resposta do sistema em termos de deslocamento, velocidade e aceleração. O meu objetivo é conhecer isso aqui, tá? Esse conhecimento, então, né? Então, vejam que o sistema vibratório é um sistema dinâmico, é um sistema complexo, tá? É um sistema complexo, né? E para poder trabalhar com esse sistema vibratório, tá? Nós precisamos, então, trabalhar com isso aqui, ó, tá? Para mim poder fazer esse movimento que eu estou apagando aqui, né? Para mim poder prever esse movimento que eu apaguei agora, né? Nós vamos ter que fazer para todos os sistemas vibratórios isso aqui, ó. Nós vamos ter que gerar um modelo, fazer a modelagem matemática, obter as equações diferenciais, aquelas equações que vocês aprenderam lá em cálculo 3, tá? Usar aquelas equações de cálculo 3, equações diferenciais. Essa equação governante é a equação diferencial. Equação diferencial. É uma equação diferencial. Geralmente de segunda ordem. Tá? É uma equação diferencial de segunda ordem
homogênea e não homogênea, tá? Então, nós vamos obter essas equações. Vejam, a ligação de vibrações lá com cálculo é fundamental. Vamos pegar essa equação, né, na forma de uma equação de segundo grau, né, zero aqui homogênea, né, uma equação diferencial de segunda ordem homogênea aqui, né, no caso homogênea. Vamos pegar essa equação e vamos gerar a solução dela ao longo do tempo. Essa solução, nós vamos traçar ela na forma de um gráfico ao longo do tempo do movimento, e a partir desse gráfico nós vamos interpretar os resultados desse movimento, da aceleração e velocidade, e tomar decisões com relação à eliminação da vibração, diminuição, se ela é adequada ou não, se pode trabalhar nessa frequência ou não, e assim por diante. Tá? Então, este aqui, ó, é o princípio da vibração mecânica que a gente vai estar estudando. A ideia é chegar até esse ponto, né, modelando matematicamente e interpretando os dados de vibração. A função do engenheiro é essa. Tá? A partir da interpretação dos resultados, eu vou tomar uma decisão com relação àquela máquina. Preciso colocar mais massa, preciso tirar massa, preciso fazer uma base de concreto de 2 toneladas, né? Ou preciso diminuir aquela base, enfim, né? A gente vai estar tomando alguma decisão com relação à máquina sobre a vibração. Tá? Principalmente, esse é o objetivo da disciplina. Tá? Então, a modelagem matemática, a gente vai fazer um modelo matemático, né? A ideia é obter uma equação matemática. O modelo matemático deve incluir detalhes suficientes, não deve ser muito complexo, e à medida que a gente melhorar o modelo, a gente vai aperfeiçoando ele gradativamente. Mas a gente sempre começa com um modelo simples, entende? Vai complexando cada vez mais ele e vai resolvendo e vai entendendo. E assim por diante. Essa complexidade que eu estou colocando aqui, ó, ao melhorar o modelo gradativamente, é mais ou menos isso. Ó. Aqui eu tenho, no caso, uma prensa mecânica, uma prensa. Tá? Ela tem aqui, ó, a bigorna, né? Aqui é a bigorna da prensa, né? A bigorna. Ela tem aqui o punção, né? O punção da prensa que bate na peça, né? Tem uma massa, uma base de concreto, e tem o solo, né? Base de concreto, né? Tem aqui o elastic pad aqui o pad aqui uma superfície elástica, né? O pad aqui, o elastic pad, para separar a máquina da base de concreto com uma certa frequência, né? Inicialmente, o modelo matemático dessa prensa poderia ser alguma coisa assim, ó. Aqui tem uma massa, aqui também tudo tem massa. Então, eu poderia aqui, ó, inicialmente, fazer um modelo, somar a massa da bigorna, a massa da fundação, ó, e ter um modelo com o amortecimento do solo e a rigidez do solo. E aí, então, o TUP aqui, o punção, ele choca na peça e provoca um deslocamento. Veja que esse sisteminha é o sistema mais simples. É um sisteminha assim, ó. Massa total, né? Massa do solo e massa da fundação, uma mola e um amortecimento do solo. Resolver esse modelo é simples. 1 grau de liberdade. 1 grau de liberdade. Tá? Daqui a 3 aulas já estão resolvendo esse modelo aqui. Tá? Estamos resolvendo esse modelo. Tá? Então, na primeira modelagem do sistema, eu estou simplificando o modelo para uma massa equivalente, uma constante equivalente aqui do solo e um C equivalente do solo. Simples. Agora, eu poderia fazer esse modelo da prensa mais complexo. Eu poderia colocar aqui em cima a massa da bigorna, massa do anvil aí, né? Poderia pegar aqui, colocar a rigidez aqui, ó, vejam esse elastic pad aqui, ó, essa placa elástica, tá? Ela tem uma certa massa, não, aqui já é a fundação. Ela tem um certo amortecimento, ó. Ela tem um certo amortecimento e uma certa rigidez.
Então, eu poderia pegar essa massa da bigorna e representar pelo amortecimento do elastic pad, né, da placa elástica, e da rigidez da placa elástica. E isso aqui está em cima da fundação, que tem uma outra massa, que por sua vez está em cima do solo, que tem um amortecimento do solo e uma rigidez do solo. Aqui, o modelo vai me dar um resultado melhor, né? O resultado real melhor. Só que a complexidade desse sistema para resolver vai ser maior. Vou ter 2 graus de liberdade. Tá? E aí, então, para resolver 2 graus de liberdade, já vai demandar mais cálculo matemático para isso. Outros modelos para resolver. Tá? Enfim, pessoal, tá? O que nós vamos fazer em vibrações? Nós vamos tentar achar uma equação para aquilo que Deus fez na natureza, né? É isso que a gente vai fazer. E vai tentar entender esse comportamento dessa natureza, né? Através da análise do deslocamento, velocidade e aceleração disso, tá? Então, esse é o objetivo. Nós vamos modelar a natureza, né? O comportamento dinâmico do sistema, tá? A partir de uma equação do modelo matemático, né? E de uma equação matemática sobre isso, tá? Aí vem a pergunta: nós conseguimos, nós não somos deuses, né? Nós não conseguimos fazer a mesma coisa que Deus fez aqui, né? O que vai implicar no nosso estudo? Nós vamos conseguir certinho fazer isso? Não, né? Esse modelo aqui tem um erro. Opa, 2 R's. Erro. Tá? Tem um erro. Esse modelo tem um erro, mas já é um erro menor. À medida que eu vou aumentando os graus de liberdade, eu vou me aproximando mais com a natureza, com aquilo que acontece na natureza. Só que aí eu vou diminuindo o erro. Cada vez mais que eu me aproximo com o comportamento dinâmico da natureza, eu diminuo o erro, mas cada vez eu preciso de mais recurso matemático para resolver esse negócio todo. Então, vai chegar num ponto que a gente, como engenheiro, vai ter que escolher qual que é o erro admissível. Vou modelar a parte aqui? Beleza, né? Mas eu sei que existe um erro, né, ligado desse modelo com o que realmente acontece, né, na natureza. Tá? Então, temos que saber que o erro vai ser permanente nos nossos estudos. Tá? A mesma coisa o modelo matemático de um motociclista. Tá? Olhem aqui, né? Eu tenho a moto, eu tenho o motoqueiro, o rider é o motoqueiro, eu peguei aqui em inglês, é o motoqueiro, a pessoa, né, o motoqueiro, o rider, né? Não tem um filme que é Riderman, acho que tem um seriado que é Riderman, não sei, Rider. Até agora que eu me lembro que tem Rider, né? Lá no YouTube tem um seriado Rider, né, americano. O motoqueiro tem a moto. Veja que a moto já tem aqui, ó, os amortecimentos, ó. Tem amortecimento. A moto tem a moto tem uma roda que tem um pneu, tá? E tudo isso tem massa e rigidez. O primeiro modelo matemático da moto poderia ser essa, ó. Eu poderia colocar tudo numa massa equivalente, ó. Eu posso tomar a massa do rider mais a massa da moto, que é o... Como é que chama a moto em inglês? Ixi, esqueci, né? Motorcycle, a massa da moto, mais a massa dos pneus, né, que está na moto, e tem uma massa equivalente. Eu poderia pegar todos esses amortecimentos aqui, ó, do amortecedor, o amortecimento do pneu em relação ao solo, o amortecimento do solo, e calcular, né, o amortecimento equivalente. Poderia pegar a rigidez do corpo humano, a rigidez da massa, que aqui tem uma mola também, né, dessa mola da moto, e fazer uma constante equivalente. Esse é o primeiro meu, modelo simples. Resolvo ele, né, e vejo se os erros desse modelo são muito grandes. Se eu posso usar ele para representar a moto e o motoqueiro. Tá? Se não dá, vamos aprimorando o modelo. O segundo modelo poderia ser aqui
uma massa do rider, mais a massa do V, acho que é da moto aqui. Cada pneu aqui, cada sisteminha tem uma constante equivalente e um amortecimento equivalente. Existe a massa do well aqui, que é a roda, a massa da roda, e a rigidez, né, do pneu, propriamente dito, aqui do tire, né? Então, vejam que eu poderia, como tem duas rodas, já é um sistema aqui que vai ter talvez 4 graus de liberdade aqui já, tá? Então, como é que isso vai se comportar dinamicamente, né? Como é que vai ser o movimento disso? Pode ter vários movimentos, né? Mas talvez seja um sisteminha aí com 2 ou 4 liberdades. Então, já ficou mais complexo ainda, tá? Aqui, eu poderia modelar ele de outra forma. A massa do piloto, do motoqueiro, a rigidez do corpo humano, né? A massa da moto, a rigidez das rodas e do amortecimento ali da moto, e aqui a massa dos pneus, e aqui a rigidez do solo. Não, aqui é KT, a rigidez do pneu. Já é um modelo mais complexo, tá? Então, vejam que esse modelo simples de resolver, e à medida que eu vou tornando o modelo mais complexo, mais próximo da realidade, tudo vai ficando mais difícil de resolver, tá? E, às vezes, eu, com os meios que tenho, não consigo resolver esse modelo, tá? Às vezes, demanda muito processamento matemático de computador e assim por diante, tá? Mas é a ideia, então, do modelo matemático. Sempre partir do modelo simples e, à medida que eu vou conhecendo mais o modelo simples, eu vou tornando ele mais complexo para me dar melhores resultados. Ou verificar se é preciso, para aquele produto lá, ter uma complexidade tão grande ou não, tá? Modelo matemático. Segundo, obtenção das equações governantes. Então, é um modelo matemático, aplico as equações, né, a segunda lei de Newton, ou o princípio de D'Alembert, né, da conservação de energia, e a partir do modelo, matemático, obtenho uma equação diferencial de segunda ordem para o sistema, tá? Eu gosto de trabalhar muito com a segunda lei de Newton, tá? E tanto é que em nenhum caso aqui eu vou aplicar o princípio de D'Alembert ou o princípio da conservação de energia para definir as equações do movimento. Eu prefiro trabalhar com a segunda lei de Newton sempre, tá? Segunda lei de Newton. E a partir da segunda lei de Newton, nós vamos então, né, obter uma equação diferencial de segunda ordem para poder simular o sistema, tá? Então, aí vem a simulação. Eu pego a equação de segunda ordem do sistema, né, a equação do tipo, né, x mais um certo x velocidade mais um x deslocamento igual a zero se for homogêneo. E pego essa equação diferencial e utilizo alguma ferramenta de simulação, por exemplo, posso usar o MATLAB, né, o MATLAB, posso usar o Scilab, né, que é gratuito, né, o Scilab é gratuito, né, e assim por diante, para resolver essa equação e obter gráficos. Nós, engenheiros, conseguimos interpretar as informações muito a partir de gráficos, tá? A gente gera os gráficos de deslocamento, velocidade e aceleração do sistema, analisa isso aqui depois, tá? Então, nós vamos precisar de algum meio para poder fazer a simulação, ou o MATLAB ou o Scilab, tá? Vocês já tiveram, nas atividades complementares, vários cursos que o professor Meneghini trabalhou com vocês com o MATLAB, tá? Atualmente, nós estamos introduzindo no curso o Scilab, desde o início do curso, o Scilab, porque é gratuito, tá? O Scilab é um sistema gratuito, tá? E o Scilab, então, permite, a partir de uma introdução num programa quase que semelhante ao programa do MATLAB, permite resolver e gerar gráficos, tá? Ele é muito parecido com o MATLAB, tá? Então, aquele esforço matemático, o esforço
para calcular um gráfico e resolver a equação, a gente usa um software para fazer isso, tá? Ou dá para fazer também com o Excel, tá? O Excel também dá para fazer. Dá para fazer a mesma coisa que faz o MATLAB, só com um pouquinho mais de trabalho, a gente faz a mesma coisa, tá? A gente faz a mesma coisa que o Scilab, tá? Eu fiz muitos programas no Scilab, né? E eu tentei introduzir uma vez aqui na engenharia, há um tempo atrás, o Scilab, isso foi lá em 2010, né? Mas, como todo mundo não conhecia, os professores não conheciam, houve uma certa resistência à utilização dele, e eu também acabei deixando de lado e acabei trabalhando só com Excel mesmo para resolver os problemas, tá? Mas hoje o professor de álgebra linear já está introduzindo isso aqui com os pessoal da grade nova para nós trabalharmos com isso já a partir da primeira fase, tá? E talvez agora com essa introdução haja menos resistência ao uso dele e a gente consiga usar dentro do curso o Scilab, que é gratuito, tá? Deixa eu ver se é gratuito. Tá? Depois eu vou mostrar ele para vocês aqui no meu computador. Tá? Esse aqui é a versão 5 lá de 2010, 2011, tá? E com alguns programinhas aí. Tá? Aí a gente pega esses dados, né? Pega esses gráficos de deslocamento, velocidade e aceleração e interpreta eles para uma decisão. Tomar decisão. Tomar alguma decisão. Né? Então, a função do engenheiro é essa, né? Nós vamos ter que modelar, resolver a equação no computador, no software, e a partir dos resultados finais, tomar alguma decisão no sistema. Aumenta a massa, diminui massa, aumenta a mola, aumenta amortecimento, coloca um controlador, coloca um eliminador, um filtro de vibração, e a decisão é nossa. Tá? A gente tem que daí ter conhecimento do que é necessário para resolver o problema do sistema. Então, essa é a ideia, tá? E nesses sistemas, então, devem ver, né, que existem massa, mola e amortecimento, né? A gente vai precisar, muitas vezes, calcular a constante de mola, seja de uma mola helicoidal, torsional, molas vigas e assim por diante, tá? Então, vamos precisar, por exemplo, usar aquelas informações de elementos de máquinas e calcular a partir de uma certa dimensão da mola, calcular a constante elástica dessa mola, tá? K é força sobre I, e a constante de mola, eu posso pegar uma mola e medir as dimensões e o material, a partir do material, calcular a constante de mola, pode ser a mola de compressão e tração, pode ser uma mola helicoidal de torção, né? Tudo, então, vai ter constantes elásticas. Podemos calcular também a constante elástica de um eixo, né? Um eixo é formado, então, por várias seções. Eu posso calcular a constante elástica de cada seção do eixo, aqui um eixo oco, né? E a partir da constante elástica J de cada seção do eixo, cada comprimento, eu posso calcular a constante elástica equivalente do eixo, que é uma associação em série, né, de várias seções do eixo, tá? Ok? Podemos, então, usar isso para calcular as constantes. Lembrando que a associação de molas em paralelo, a constante elástica é somada, a associação em série, a constante elástica de mola é a soma inversa das constantes elásticas. A inversa da constante elástica equivalente é a soma das constantes elásticas inversas de cada mola, tá? E aí, então, calcular fazer essas associações, tá? Temos também elementos de massa ou inércia que vão ser aplicados ao sistema, e muitas vezes, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma barra de aço, uma barra, essa aqui é a barra, e nessa barra temos três massas, M1, M2 e M3. Para nós calcularmos, fazermos a análise do sistema, massa equivalente, amortecimento equivalente e constante elástica equivalente, muitas vezes eu tenho que reduzir isso aqui a uma massa equivalente. Então, aqui, por exemplo, eu poderia resolver... quando o movimento é circular, cada massa vai ter uma velocidade tangencial aqui diferente, né? Então, eu poderia pegar e transformar essas três massas numa massa equivalente
colocada em um certo ponto da viga, né? Então, essa massa equivalente, ó, ela poderia ser calculada dessa forma. Como a massa equivalente está sendo colocada sobre o ponto da massa 1, a massa equivalente é a massa 1, que soma a massa 2 multiplicado pelo L2, né, dividido pelo L1, onde a massa é colocada, ao quadrado, mais massa 3, vezes raio L3 sobre L1 ao quadrado. E assim eu calculo a massa equivalente do sistema. Então, podemos ter que também calcular massas equivalentes do sistema, tá? Ou massas equivalentes, aqui no caso, uma massa de um caso de ligação por barras, ou então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho massas inércias girantes, né, massas que estão girando e massas que estão se deslocando com movimento linear. Tem dois casos. Então, essa massa que está girando, essa inércia de massa, então, essa engrenagem que está girando, ela tem uma inércia mássica, que é o J0. Tá? J0 é diferente de J, de elemento de máquina. Isso aqui é inércia mássica. Tá? Cada tipo de figura, né, um círculo, um quadrado, um retângulo, girando, tem uma inércia mássica diferente. Tá? Então, imagine essa inércia girando, né, e deslocando aqui linearmente uma cremalheira. Aqui uma massa da cremalheira e uma inércia da engrenagem, um J0 da engrenagem. Então, esse modelo aqui, ó, que tem inércia e massa, ele poderia ser transformado num modelo só com massa equivalente, né? Então, a massa equivalente seria alguma coisa assim, ó, seria a massa da cremalheira, mais uma transformação da inércia em massa, né, a partir dessa expressão aqui, ó, tá? Então, o sistema poderia ser modelado assim, ó, com uma constante elástica e uma massa equivalente. Essa massa equivalente seria a soma da massa da cremalheira mais a transformação da inércia da engrenagem em massa. Tá? Então, essa seria a massa equivalente que eu estaria trabalhando, então, para fazer o modelo matemático. Ou, então, poderia transformar aquelas massas em um sistema rotacional. Tá? Tudo transformar essa massa que eu tenho aqui e levar ela para o modelo rotacional. Então, o modelo, a inércia equivalente seria igual à inércia da engrenagem mais uma inércia associada à massa que tem um movimento linear. Massa da cremalheira vezes o R ao quadrado daria a minha inércia mássica equivalente levada lá para o ambiente da rotação. Tá? Então, podemos fazer isso. O capítulo 1 do Hall fala como fazer isso. E poderíamos ter amortecimentos equivalentes. Tá? Então, poderíamos também ter amortecimentos equivalentes no sistema. Só lembrando que existem tipos de amortecimento, para nós finalizarmos um pouquinho aqui a nossa atividade. Tá? Temos 3 tipos de amortecimento. O viscoso, o Coulomb e o por histerese. Tá? Há esses 3 tipos de amortecimento. O viscoso é um amortecimento onde a máquina está vibrando no meio fluido. Por exemplo, o ar ou dentro da água, dentro de um líquido, né, meio fluido. Então, esse tipo de amortecimento é o amortecimento viscoso. E esse amortecimento viscoso, né, a energia ela é dissipada a partir da velocidade desse sistema dentro do meio viscoso. Então, é a velocidade, a gente calcula o amortecimento por meio da velocidade deste sistema dentro do fluido viscoso. Tá? Há também o atrito de Coulomb, o amortecimento de Coulomb, que é o atrito seco. Quando eu tenho
peças que se movimentam de alguma superfície seca, que é o que acontece muito na engenharia, né? Eu tenho aqui o movimento de uma pecinha sobre uma superfície. Ali o amortecimento está ligado com o amortecimento de Coulomb, ou seja, há um atrito entre a peça e o solo ali, entre as duas peças, e o amortecimento ele não é proporcional à velocidade do objeto, ele é proporcional ao deslocamento. Então, o atrito de Coulomb ele vai atuar na equação diferencial lá, multiplicando o deslocamento do objeto. Tá? Também acontece, então, na prática. Tá? E há também o amortecimento por esterese, né, que está ligado muito com a deformação do material. Todos os materiais mola, tem efeito mola. O efeito mola é deformação do material. Então, se essa deformação ocorrer dentro do plano elástico, eu tenho lá uma situação. Mas se isso acontecer dentro do meio plástico, né, há os planos da mola lá, do material, eles escorregam uns sobre eles e há o efeito da esterese. Há uma energia gasta para deformar os planos cristalinos do material. E aí nós estamos diante de um amortecimento por esterese. Tá? A gente geralmente trabalha muito com o amortecimento né, de Coulomb e o viscoso. Praticamente os nossos estudos aqui, pessoal, vão estar ligados muito com o amortecimento viscoso. Tá? A gente vai fazer alguns exemplos do Coulomb, mas vamos abordar muito o viscoso. Tá? Ok? Então, vejam que tudo isso, então, é um pouquinho, então, da vibração mecânica. Né? Essa aula inicial, como eu falei, ela ia tomar um pouquinho mais de tempo em função dessa análise, né? Porque ela deu uma visão geral, então, para vocês, do que é a vibração mecânica. É modelar o sistema o mais próximo possível da natureza. Tá? E essas informações aqui, então, elas saíram principalmente do livro do Hall, né? Mas também há o Nepomuceno, né, que é o livro de técnicas de manutenção preditiva que a gente vai acabar usando, tá? Que tem a versão nova do livro, o volume 1 e 2, que também tem informações. Mas, principalmente, esta apresentação está ligada, então, com o livro do Hall, que é esse livro aqui, né, que vocês vão utilizar, então, nesta disciplina. Tá? Com isso,